A organização do... Beleza, isso é importante. É, a organização do trabalho hoje vai ser mais ou menos assim. Nós vamos deixar para a Ju 30 minutos, tá, Ju, para você apresentar o trabalho, ver se você consegue se organizar para usar o tempo direitinho, e depois 15 minutos para cada uma das duas pessoas da banca. E aí, esses 15 minutos envolvem, inclusive, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, incluam aí o tempo de resposta dela também, tá? Para a gente ficar 15 minutos para cada um. E aí, no final, a gente faz a avaliação. Pode ser assim? Alguma sugestão? Então, tá bom. Então, podemos começar, Ju. Pode aí se organizar, compartilhar a tela, você já é co-host, então você consegue fazer isso com tranquilidade, né? Tá bom. Vocês estão vendo a tela? Sim. Vou colocar aqui no modo apresentação. Um minutinho. Então, o tema do meu trabalho é a vivência da mulher vítima de relacionamento abusivo na ótica da abordagem do psicodrama, orientada pela professora Miriam. Eu vou começar me apresentando. Eu sou mãe dessa pequena linda, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu trabalho em um CRAS do DF e também sou psicóloga clínica. E fico pensando como exercer tantos papéis sociais em uma sociedade que precariamente cuida das mulheres. Para exemplificar essa precariedade, eu trago um dado da OMS sobre a maior incidência de sofrimentos mentais, como depressão, ansiedade, em mulheres que homens. Então, precisamos refletir, discutir, produzir, denunciar e criar dispositivos de cuidado na psicologia que perpassem a existência feminina. A primeira reflexão teórica que eu trago é com o tema Os dispositivos de subjetivação da mulher em uma sociedade sexista e os impactos psicológicos e sociais da violência contra a mulher. Essa reflexão é principalmente embasada no livro da Valesca Zanello, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Para a gente iniciar essa discussão, acho importante trazer esses dois conceitos, o que é o sexismo e o que é gênero. Sexismo é a discriminação e preconceito contra determinado gênero, aqui no caso do trabalho, já que a gente fala de uma vítima de relacionamento abusivo, gênero feminino. E o gênero é a organização da sociedade das relações com base nas diferenças dos sexos. O gênero, nesse trabalho, vai ser uma categoria analítica muito importante para a compreensão da saúde mental das mulheres. Por isso, eu trago uma contextualização histórica. O gênero já foi compreendido através de uma epistemologia da psiquiatria biológica, desenvolvida principalmente no século XIX, que traz que o sofrimento de homens e mulheres é vinculado a uma universalidade anatômica e fisiológica. As razões médicas para internação e diagnóstico eram pautadas em julgamento moral relativo a padrões sociais. Então, por exemplo, dentre as razões de internação das mulheres, nós tínhamos o uso de termos pejorativos, mulheres não contidas, mulheres com fins não reprodutivos, mulheres fora do casamento. Então, essas mulheres eram consideradas desajustadas socialmente e eram internadas com a justificativa de estarem adoecidas mentalmente devido a alguma condição fisiológica. Eu trouxe até como exemplo esse livro da Ana Carla Variliano, Malacarne, que traz o maior asilo que teve na Itália fascista e um registro de internação principalmente de mulheres. Mulheres que eram contra o regime fascista, mulheres que não se enquadravam em um padrão hegemônico, né? A partir do aprofundamento de uma epistemologia construtivista e cultural, as ciências filosóficas, sociais e psicológicas passam a compreender tanto a formação quanto a legitimação de sintomas e de quadros de sofrimento através de um contexto sociocultural. A mente, o corpo, a biologia não deixam de ter a sua relevância, mas o contexto sociossocial ganha uma importância na compreensão desses quadros de sofrimento. Por isso,
eu trago que a produção científica sobre a condição de saúde mental deve refletir como a marginalização social das mulheres está relacionada ao sofrimento ao surgimento de sofrimentos mentais. E a partir de um contexto sociocultural, a gente percebe que padrões e valores violentos enfrentados pelas mulheres são mantidos por diversos dispositivos de saber, de poder e subjetividade existentes na sociedade. Esses dispositivos, Foucault ele aprofunda bastante nessa compreensão. Esses dispositivos se apresentam por meio de discursos, das leis, da ciência, das medidas políticas, são dimensões que buscam controlar e produzir um sujeito específico com uma conduta, com um comportamento específico. A partir dessa reflexão filosófica, Zanello traz um dispositivo importante para o nosso trabalho, que é o dispositivo amoroso. Esse dispositivo também produz um sujeito, produz uma mulher que é moldada pelo olhar do outro, uma mulher desempoderada da própria autenticidade, por privilegiar constantemente uma demanda que não é sua, que é do outro. E aí tem um contexto também histórico da constituição desse dispositivo. No Iluminismo, século XVIII, para a expansão da Igreja Católica e consolidação do Estado, instituiu-se o sacramento, a procriação e a defesa por uma relação heterossexual e monogâmica. E criou-se hierarquias entre homem e mulher. Ao homem era permitida a paixão, relacionamentos extraconjugais, e à mulher a necessidade da procriação, da obediência e da negação do próprio desejo. Mesmo com a industrialização, com a crescente expansão do individualismo, com a possibilidade atual, né, de relacionamentos apaixonados tanto para homem quanto para as mulheres, Zanello traz que existe uma herança, uma memória emocional desse dispositivo amoroso, já que o outro, homem, é centralizado na existência feminina. E aí a gente parte agora para uma segunda parte dessa reflexão teórica que tem esse título: a compreensão da perpetuação dos ciclos de violência nos relacionamentos abusivos a partir da teoria matriz de identidade e socionomia, e a clínica psicodramática como facilitadora de um exercício mais autêntico, espontâneo e criativo dos papéis sociais. A socionomia é a lei das ciências sociais desenvolvida por Moreno, que possui 3 campos: sociodinâmica, sociometria e sociatria. A socionomia, ela compreende o ser humano formado na relação com o outro, exercendo diversos papéis. A sociodinâmica é o estudo das características desses grupos, através da interpretação desses papéis, compreendendo também o ser humano a partir de muitos conceitos, como espontaneidade, criatividade. A sociometria é o estudo matemático das propriedades psicológicas desses grupos, apesar aqui da gente ter a mensuração, o aspecto qualitativo também é muito importante na sociometria, porque é a partir dela que a gente entende o ser humano nas relações, a dimensão dos grupos. E a sociatria, que é o tratamento de grupos que vivenciam algum tipo de sofrimento. Então, a partir da socionomia, a gente consegue compreender melhor a dinâmica de vínculos patológicos. Nos vínculos patológicos, a gente tem ali o exercício de papéis sociais cristalizados. O que seriam esses papéis cristalizados? São papéis que estão conservados, que dificilmente se modificam na sociedade, baseados ali em estereótipos sociais, em padrões sociais hegemônicos, e esses papéis sociais cristalizados geram um bloqueio da espontaneidade, da criatividade, e como consequência retroalimentam patologias. Importante a gente falar da espontaneidade e da criatividade, porque as duas, né, impulsionam o encontro de respostas coerentes e adequadas às diferentes situações. Moreno traz que uma das formas de espontaneidade é a criação do novo diante de conservas e estereótipos sociais, ou seja, a imersão do ato criativo, novas formas, novas ideias, novas invenções. Eu trouxe esse artigo, é um artigo que ganhou o prêmio da FEBRAP, que traz uma nova resposta para o conceito de espontaneidade. E fala que espontaneidade é como se fosse uma qualidade de presença, e cita uma metáfora de Moreno. Imagina um quarto de luz apagada, a gente não consegue ver a estrutura desse quarto. Ele está ali, mas a gente não enxerga. Quando a gente acende a luz, a gente percebe as propriedades desse quarto e como eu posso dar novas respostas, que ferramentas eu tenho.
Então, isso é a espontaneidade. Se eu tenho papéis cristalizados, conservados, eu vou ter esse bloqueio de novas respostas às diferentes situações. Mas, apesar de tantos sofrimentos socialmente instituídos e legitimados, o ser humano tem um potencial para uma produção criativa e espontânea. E a sociometria, que é o tratamento dos grupos, né, é uma possibilidade dessa cocriação. Objetiva lidar com a nossa impotência diante da sociedade e, paralelamente, com a nossa potência criadora diante de nós mesmos e da nossa relação. A matriz de identidade é outro conceito importante de Moreno, que fala da rede relacional que o ser humano se desenvolve, composta aí por aspectos psicológicos, sociais, físicos, e que é formada em 5 fases. Os aspectos disfuncionais da matriz de identidade, seja por vínculos ali de violência ou conflitivos, que gerem sentimentos de abandono, rejeição, ou outros sentimentos disfuncionais, também podem ser tratados com a sociometria, com a sociatria. E aí, seguindo, a gente vai falar do objetivo desse trabalho. O objetivo geral é reconhecer a clínica psicodramática como um dispositivo de fortalecimento de uma mulher vítima de relacionamentos abusivos. O objetivo específico é identificar algumas pessoas que compõem o átomo social de uma paciente de relacionamentos abusivos, a fim de facilitar o reconhecimento do eu dessa paciente por meio da tomada de papel com os TUS que compõem a representação sociátrica, e de favorecer o fortalecimento de vínculos criativos, espontâneos e saudáveis. A gente vai para o método do trabalho, uma metodologia qualitativa fundamentada na epistemologia qualitativa e no processamento teórico. Epistemologia qualitativa desenvolvida por González Rey, que traz que o conhecimento traz sempre construção. A ciência, os aspectos culturais, a subjetividade humana interligados trazem uma complexidade para a compreensão científica do conhecimento, compreensão essa que se modifica de acordo com as mudanças nos meios sociais. Então, é um conhecimento que está sempre em movimento, aderindo novas zonas de sentido, que são novas produções teóricas, com a participação ativa do pesquisador. E o processamento teórico é um método próprio da sociatria, onde eu tenho a descrição e a análise de um evento psicodramático através de conceitos da socionomia. Como instrumento do trabalho, eu fiz o registro da interação psicodramática, estabelecida em uma sessão de psicoterapia online com a paciente. Então, eu registrei as falas dela, eu registrei a nossa interação, a ação dramática, eu registrei também o processamento teórico. Foi feita a supervisão com a professora Aline Belém. Essa supervisão, a gente percebeu a importância de reforçar o social na psicoterapia. Clínica e política estão entrelaçadas, e aí quando eu trago política aqui, é para além de conceito de organização de Estado, é política como expressão do ser humano, expressão da relação entre as pessoas, né? E também o uso da tomada de papéis a fim de compreender as implicações da dinâmica relacional e social da paciente. Foram feitas a descrição e análise psicodramática por meio do processamento teórico, onde eu escolho uma sessão para trabalhar cada etapa, e por meio da epistemologia qualitativa. E aí eu trago aqui um breve contexto da paciente que nos ajuda a compreender a sessão escolhida. O nome fictício, Rosa. Iniciamos o processo terapêutico em meio à pandemia, em 2021. A psicoterapia online acontece semanalmente. Ela cresceu em uma cidade do interior. Sua mãe a obrigava a ser, durante toda a educação escolar, a melhor da turma, com poucas amizades, uma vez que elas poderiam atrasar os resultados de sucesso. Relata que havia pouco espaço para a demonstração de emoções e sentimentos na família. Afirma que tinha muitas amigas e gostava de se expressar pela dança e teatro, situações que geravam conflitos familiares. Por isso, prestou vestibular para a universidade pública em outra cidade. Aos 16 anos, passou no vestibular. Não teve apoio da família nesse período e dificuldade para estabelecer laços afetivos na nova cidade. Nesse período, conheceu o atual parceiro, com o que vive ainda hoje um relacionamento abusivo. De acordo com ela, o início do relacionamento foi marcado por situações de traição e violência física,
mas ambivalentemente afirma que ele representava seu apoio, porto seguro, leveza e diversão. Formou-se e voltou para sua cidade natal, para a casa de seus pais, aos 25 anos. Sentia-se fracassado em sua tentativa de conseguir um bom emprego e passar no primeiro concurso. Sua conclusão foi se cobrar tendo por base aquela crença familiar de que deveria viver exclusivamente para o estudo e trabalho. A partir daí, então, conseguiu um trabalho e passou a se dedicar quase integralmente a ele e ao estudo para concursos públicos. Rosa passou a ter poucos amigos, pois lidava com a vergonha em se abrir e contar suas particularidades, como, por exemplo, expor as violências sofridas em seu relacionamento. Com retorno à cidade, o relacionamento amoroso continuou à distância. Afirma que não houve novo episódio de violência física, mas as violências psicológicas continuaram por contatos por telefone, mídias sociais e eventuais contatos físicos, bem como traições por parte do namorado. Agora a gente vai para o processamento teórico, que é a descrição e a análise da sessão, que eu nomeei como Rosa e Outras Flores. A primeira etapa é o aquecimento. No aquecimento, tanto o psicólogo quanto o paciente se desligam dos fatores externos para se concentrarem na sessão, na ação dramática. Então, iniciamos um aquecimento verbal, quando eu perguntei como ela estava se sentindo, e ela respondeu cansada. A fim de aprofundar esse aquecimento, eu utilizei a técnica solilóquio. Na técnica solilóquio, os pensamentos, sentimentos ocultos ali do paciente são colocados para fora, né, por meio dessa fala livre. Então, pedi para ela me falar livremente o que vinha na cabeça quando ela se conectava com esse cansaço. E ela me respondeu: estou cansada porque terminei meu TCC. Geralmente fico cansada. É como se estivesse sendo uma atriz. Gosto de fingir que tenho um namorado. Fico feliz de saber que tenho alguém, mas estou acostumada de ser tratada assim. Ela se refere ao tratamento desrespeitoso que recebe do namorado. Estou muito sozinha, só trabalho e estudo. Queria conversar com quem é diferente de mim. Nessa cidade, as pessoas têm a cabeça pequena, gostam de se meter na vida dos outros. Aqui eu teria 4 amigas, mas minto para elas sobre meu relacionamento, sobre minha carreira. Não mostro minha vida para ninguém além do meu namorado. Quando ela traz essa fala, eu percebi muita tristeza e uma vontade de estabelecer novos laços. Achei importante compreender o átomo social dessa paciente. Então, a gente entra na etapa da dramatização, que é quando a ação dramática acontece, mas aí eu trago o conceito de átomo social. O átomo social é um núcleo de todos os círculos sociais, família, amigos, religião, outros grupos, né, com quem o indivíduo se relaciona. E esse núcleo, ele é vivo. Ele está em movimento de acordo com as interações que são feitas, com forças, né, de atração, de indiferença, de repulsa. Como técnica, o átomo social é um dispositivo, um recurso para ajudar a investigar o contexto sociométrico do paciente. Então, a fim de compreender melhor o átomo social de Rosa, a gente inicia um jogo dramático explorativo. O que é o jogo dramático? O jogo dramático é quando eu vivencio com o paciente a ação dramática das questões do dia a dia, né? E explorativo quando eu exploro as tramas ali individuais, sociais da paciente. Eu pedi para ela pegar uma folha e fazer um desenho, que seria um círculo no meio dessa folha que a represente, colocando a inicial do seu nome dentro desse círculo. E outros círculos que representam ali pessoas e grupos que a cercam, de acordo com a proximidade ou distância. Então, ela coloca o namorado próximo, o irmão próximo, a família distante e as amigas também distantes. Ao terminar, perguntei como ela se sentia ao ver o átomo social e ela respondeu que está sozinha. Perguntei quem chamava atenção nessa representação. E ela traz que o irmão não esperava que ele estivesse tão próximo quanto o namorado. Então, iniciamos um aquecimento. Pedi para ela fechar os olhos, respirar fundo, concretizar a imagem do irmão na mente e descrevê-lo, para que a gente pudesse fazer a tomada do papel desse irmão. O que é a tomada de papel do outro na ação dramática? Não é imitar, não é interpretar esse outro, mas é ser o outro, com liberdade e criatividade, é viver o como se. O role create. Então, no role create, no ato do jogo, a gente joga com papéis psicodramáticos, né? Com muita liberdade de expressão dentro daquele personagem. E aí, ela trouxe no lugar desse irmão. Eu conheço bem, ela fala da paciente.
A gente não está próximo agora, com a correria do dia a dia, mas acho que ela fica se fazendo de forte o tempo inteiro, só que está em pedaços. Ela é bem próxima do namorado, mas acho que ele tira o foco dela. Não precisa ter medo de ser vulnerável. Estou aqui do seu lado. Ela sai desse papel, retorna para o seu e fica extremamente emocionada, relata que de fato ela se faz forte o tempo inteiro porque ela foi criada pelos pais para isso e que tem muito medo de ser vulnerável porque tem medo do julgamento. Eu pedi para ela, na verdade, trouxe que gostaria de se colocar no papel de uma amiga, então a gente inicia a entrevista com essa amiga, e essa amiga, né, esse personagem, relata que ela e a paciente têm intimidade, mas que ultimamente estão afastadas. Conclui que está confusa com esse afastamento e gostaria de uma nova reaproximação. A paciente retorna ao seu próprio papel e responde à amiga como se elas estivessem no mesmo ambiente. Então, Rosa traz: eu tenho uma parcela de culpa nesse afastamento. Não sei se quero me reaproximar de você. A gente se encontrou numa fase muito ruim das nossas vidas e de muito sofrimento com os nossos namorados. Agora eu quero relaxar. Estou indo para uma rota diferente. Ele, o namorado, não é tudo o que eu pensava. Tenho outras coisas na minha vida. Não quero perder sua amizade, mas não quero ficar nesse ciclo. E a gente vai para a etapa do compartilhar. No compartilhar, sentimentos, pensamentos, ideias sobre a ação dramática são colocadas tanto pelo paciente quanto pelo psicólogo, sem críticas, sem julgamentos. É uma troca. E aí, Rosa traz: eu olho para a Rosa desesperada do passado e não me reconheço mais. Eu estou saindo dessa relação. Ela fala sobre o namoro. Ela não me preenche mais. Sinto uma força em mim agora. Cada dia que passa, eu tenho mais coragem de assumir que eu não quero quem me faz mal. Já falei aqui em casa para minha mãe que não confio nele. Tenho outras coisas, me tenho, sou maravilhosa e tenho pessoas. Não estou sozinha. O meu compartilhar foi por meio de uma técnica chamada duplo. O duplo ali os pensamentos, sentimentos que não estão explícitos na fala do paciente são revelados pelo psicólogo. E aí eu trouxe: existem pessoas perto de mim, só que às vezes parece que tem um abismo entre mim e as pessoas. Com essa sessão, eu pude perceber que a transformação não acontece quando a gente fica circulando no tema violência. Isso é revitimizar a mulher, mas acontece quando ela pode experimentar a multiplicidade de papéis que estão disponíveis no seu dia a dia e quando ela se fortalece, né, no seu átomo social, fortalece a sua rede de apoio. E aí a gente vai para uma segunda etapa da discussão teórica, que é a construção da informação. O processo de construção da informação foi desenvolvido pela epistemologia qualitativa proposta por González Rey. E é a construção de um modelo teórico a partir da relação ali de hipóteses amplas. Então, o pesquisador ele produz, com base nas informações obtidas do participante, indicadores de sentido, que são termos hipotéticos que se articulam entre si, formando hipóteses mais amplas. Então, a gente vai para o primeiro indicador que eu construí: a necessidade de um relacionamento amoroso para ser uma mulher feliz. E foi com base numa fala da paciente: fico feliz de saber que tenho alguém, mas estou acostumada de ser tratada assim. A partir desse indicador, a gente percebe que o relacionamento heterossexual abusivo, ele pode ser compreendido como um vínculo que é patológico, que é disfuncional. Então, existe na sociedade processos de subjetivação que criam papéis performáticos para homens e para mulheres. Zanello traz, inclusive, um pouco sobre esses papéis. Então, ela fala do papel de dominação do homem em 3 pilares, de acordo com a perspectiva sociocultural. Então, a dominação do homem contra si mesmo, então, controle, né, a rigidez contra os próprios afetos, contra as mulheres consideradas subdesenvolvidas, contra outros homens, numa competição com base na virilidade sexual e laborativa. E as mulheres é instituída ali a conserva do papel de dependência, de aprovação e da escolha do outro para vivenciar a felicidade plena, o amor romântico. Ela tem um trecho que eu acho interessante, que é esse daqui: o amor para o homem é apenas um acidente na vida. E o amor para a mulher é toda a razão de ser de sua vida. Ela põe nessa dor o melhor de todas as suas energias e esgota o cálice de todas as suas amarguras.
E aí a gente vai para o segundo indicador, que é o átomo social como um dispositivo de proteção da mulher diante de relacionamentos disfuncionais e abusivos. Com base na fala dela, quando ela olha, né, no final da sessão ali para a Rosa do passado, não se reconhece mais, percebe que está saindo da relação do namoro e que está cada dia mais com coragem de assumir que esse relacionamento lhe faz mal, que inclusive já compartilhou com a mãe que não confia no namorado, e que tem outras pessoas, tem a si mesma, que não está sozinha. Então, existe uma possibilidade de desvinculação dos relacionamentos abusivos e do estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Eu coloquei alguns passos para que isso aconteça. Primeiro, adquirir percepção dos dispositivos de saber, de poder e de subjetividade que existem na nossa sociedade. Segundo passo, compreender a política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, existe uma política aqui no Brasil e essa política ela acontece por uma rede de enfrentamento, agentes governamentais, agentes não governamentais que fiscalizam e produzem uma política de proteção à mulher, e uma rede de atendimento, justiça, saúde, assistência social, que também visam essa proteção. E um terceiro ponto, investir no autocuidado. E quando eu falo investir no autocuidado, é perceber quais padrões de relacionamento eu tenho, se eles são abusivos, estabelecer novos laços saudáveis. Isso pode acontecer por meio da psicoterapia, por meio de ações comunitárias reflexivas, né, por meio de estudos sobre gênero, cultura. E também estabelecer lógicas afetivas de conduta favoráveis. O que são lógicas afetivas de conduta? Uma lógica afetiva é uma experiência afetiva e registrada de acordo com os vínculos estabelecidos, vínculos primários. E elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, por exemplo, uma lógica afetiva de conduta desfavorável. Rosa foi criada para ser perfeita e sentia que não podia errar, tinha que ser obediente para ser amada. Essa lógica também passou a ser vivida na relação com o namorado. Preciso ser subserviente aos desejos dele para ser amada. Preciso ser perfeita com ele para ser amada. E uma lógica afetiva de conduta favorável é quando, a partir de vínculos, novos vínculos, eu consigo estabelecer relações que me possibilitem ser espontânea, criativa e autêntica. Por que de conduta? As lógicas afetivas têm uma direcionalidade para o papel que eu exerço, né? Elas geram uma conduta. Por meio desse trabalho, eu percebo e espero que a gente possa refletir sobre os dispositivos de poder que a nossa sociedade está envolvida e como eles afetam desfavoravelmente a subjetividade humana, que possamos nos mobilizar em ações emancipadoras que visem o cuidado à saúde mental, pela desmistificação de papéis sociais relacionados a valores e práticas violentas, e, finalmente, que estimulemos a emersão de um eu criativo, espontâneo e saudável. Infelizmente, a gente tem um déficit nas produções científicas que trazem um psicodrama como um dispositivo de cuidar das mulheres que vivenciam relacionamentos abusivos. Então, por isso, a importância da produção científica sobre esse tema e também do cuidado da saúde mental das mulheres por meio do psicodrama, seja individual, seja em grupo. É isso, muito obrigada. Muito, muito bom. Obrigada, Ju. Foi ótimo ouvir você, viu? Obrigada. E agradecer, você conseguiu realmente fazer a apresentação em cima do tema e você foi super objetiva, muito clara também. Muito obrigada, tá? Pela sua Tá bom, apresentação. obrigada a você. Eu queria passar agora a palavra para Inês. A gente não combinou quem falaria primeiro. Então, Inês, eu vou pedir licença para deixar a Ana Cristina em primeiro, porque ela tem menos experiência, né? Eu sou café com leite. Café com leite? É nada, já é sênior. Ela não tem nada de café com leite, Sênior né? do psicodrama. Mas vai em frente. Por mim tá ótimo. Pode ser Ana Cristina, sim. Então vai, Cris.
Tá certo. Bom, primeiramente, eu quero dar parabéns à Juliana, né? Porque gostei bastante do trabalho. À medida que eu ia lendo, eu ia vendo, assim, realmente a importância, né? De tudo que foi abordado ali e também a clareza da forma como foi colocado, né? Essa questão do trabalho propriamente dito, né? O conceito, a importância da gente prestar atenção no conceito, no contexto sociocultural, né? E nessas lógicas afetivas de conduta que são desfavoráveis, muitas vezes, né, e que são cristalizadas, né, no âmbito da matriz de identidade, lá naqueles momentos iniciais da vida das pessoas, no caso aí das mulheres, né, que muitas vezes recebem mesmo essa dose, né, de machismo, sexismo, tudo isso durante a criação delas, e vai assim subliminarmente, né, penetrando, e a pessoa, por mais que ela seja uma pessoa atual, por mais que ela tenha acesso a muitas informações importantes com relação à possibilidade de ela ser, né, liberta disso, independente disso, muita coisa fica lá inconscientemente e ela acaba caindo, entre aspas, numa armadilha, né, de se submeter a pessoas a homens, né, ao relacionamento abusivo, no caso específico aí entre homem e mulher, porque está colocando esse parâmetro, né, do masculino e feminino dentro desses conceitos aí de gênero. Eu achei assim muito interessante a forma, Ju, como você colocou o psicodrama mesmo nesse momento, né? Nessa articulou, né? Que você articulou os conceitos, né? Do psicodrama de Moreno com esse aspecto específico da matriz de identidade e com a teoria, essa teoria e essa abordagem, né? Que é tão assim tão esclarecedora, pelo menos na minha opinião, do trabalho da professora Penha sobre as lógicas afetivas de conduta, que parece que esclarecem muito, né, essa forma como a gente vê as coisas acontecendo. E no caso da escrita, né, eu achei que você articulou muito bem, né? Eu li tudo, fiz algumas observações assim mais pequenas, são apenas sugestões, depois eu posso mandar para você, né? Se você achar pertinente de adotar, Sim. né? Mas assim, eu acho que a gente ganha muito quando a gente tem a possibilidade de se confrontar com um trabalho desse tipo, né? Porque realmente a gente precisa falar muito sobre isso, discutir muito sobre isso, esse aspecto social, esse aspecto cultural e essa coisa que a gente fala, mas continua existindo, continua se perpetuando e as mulheres continuam sendo vítimas, elas mesmas muitas vezes a gente vê elas se colocando numa situação e essa forma como você utilizou, né? As técnicas do psicodrama, né? Essa forma como você usou do átomo social e essa condução mesmo, que me pareceu uma condução bastante cuidadosa, né, de maneira que a paciente, por si só, ela começa dizendo que ela está sozinha e termina dizendo que ela não está sozinha. Então, realmente é tudo que a gente gostaria, né, tudo que a gente precisa. Então, eu acredito que foi um trabalho muito, muito bem feito e espero que ele chame a atenção de outras pessoas para que continuem pesquisando nessa área e levando adiante esse tipo de raciocínio. E, na minha opinião, você está de parabéns. Eu acho que era isso que eu teria para te dizer. Muito obrigada, Ana. Fico muito feliz pelas suas considerações. E, de fato, assim, é um tema muito delicado e tão enraizado na nossa sociedade, né, que infelizmente é tão violenta com as mulheres, e tratar disso na psicoterapia exige muito cuidado também. Então, me foi muito custoso poder, a partir de muita supervisão, conseguir construir esse laço com a paciente e compreender que o contexto sociocultural não pode estar de fora da clínica, né?
Ele precisa estar ali começando pelo micro, o átomo social dela e a compreensão maior, que é de uma sociedade, de onde vem, né, essa sociedade tão sexista e violenta. Muito obrigada pelas suas considerações. Vamos passar então para Inês. Ok. Boa noite. Obrigada, Miriam. Obrigada, Juliana. Obrigada, Paulo Barecha, pela oportunidade, né? Eu estou aqui porque o Paulo não pôde vir, mas fui agraciada com essa grata surpresa de me deparar com um material muito, muito bom, muito bem escrito. É um prazer estar nessa banca com a Ana Cristina também. Juliana, eu fiquei muito surpresa com a qualidade mesmo do seu estudo, com a sua escrita. Fiquei bem encantada. É tão bom quando a gente lê trabalhos bons, né? Assim, dá um ânimo, ainda mais saber que psicodramatistas estão aí, né, fazendo bonito. Então, já te parabenizo desde já pela sua escrita e pela sua apresentação, que foi primorosa, né? Então, fico muito feliz. Eu li seu trabalho, consegui, né? Tive tempo, assim, entre um almoço e a janta, enfim, consegui ler, mas não tanto quanto com cuidado, assim, vamos dizer, que eu gosto de ler, voltar, reler, mas foi suficiente para eu poder apreciar bem e ter uma primeira leitura do seu trabalho. E por ser um trabalho bom, né, ele interpela a gente a ficar vendo coisas assim, e sentindo falta de outras coisas. E é mais nesse sentido que eu queria dialogar com você, tá? As colocações que eu vou fazer é mais pela, tipo, mas está tão bom. E se, né, tivesse mais isso? Não quer dizer com isso que você precise necessariamente seguir todas as sugestões que eu vou dar, mas talvez você possa se debruçar sobre esse trabalho e talvez alguma coisinha contemplar, e outras já eu vou dizer que eu considero que sim, precisaria estar um parágrafo, né? Ou qualquer coisa assim. Mas vamos lá. Eu gostei do seu recorte, achei que você, de fato, traz a questão muito relevante, muito importante, muito séria, que a gente precisa, sim, se debruçar sobre essa questão e não fazer vista grossa ou ter medo de abordar essas questões, né? Mas, assim, quando você traz toda essa perspectiva do sexismo e do gênero, eu fiquei um pouco sentindo falta de uma perspectiva com um recorte mais interseccional, tá? Porque você usa a mulher, mas é uma mulher que não é a mulher nunca pode ser reduzida ao singular, né? A gente fala de mulher, mas é uma mulher de uma classe socioeconômica, é uma mulher de uma cor, é uma mulher, né, que pertence a contexto. E quando você está falando de contexto sociocultural, isso tem que estar demarcado, né? Eu não sei de que cor que é a Rosa. Você deu algumas dicas sobre o contexto mais, né, da família, da origem dela, mas você não traz essas informações que eu hoje, né, pode ser um vício meu, mas eu tendo muito a fazer essas leituras com esse recorte, porque não é a mesma coisa. A gente fala de feminismo, dependendo do feminismo, é um feminismo branco, europeu, situado, que me pareceu muito como você trouxe toda a sua contextualização sociohistórica. É uma classe, né, de mulher que pode brigar pelos seus direitos, que está no espaço de trabalho. A mulher negra está no espaço de trabalho para poder existir desde que ela existe como ser humano. Então, não dá para falar desse tipo de questão tomando como se a gente estivesse falando de todas as mulheres. A gente está falando de um tipo específico de mulher que tem acesso à psicoterapia, que não é qualquer uma. Então, é bom situar, né? Porque o meu desejo era que todas as mulheres pudessem ter acesso a isso, mas a gente não pode ser cínico nem romântico achando que é isso, todas as mulheres, né? Isso acontece com todas as mulheres. Não. O recorte de raça, principalmente, tem que estar muito claro, porque senão a gente fecha os olhos para isso e continua silenciando e fingindo que todos somos, né? Fingindo que há uma democracia racial e que todos somos iguais. Não somos, né? Infelizmente, o racismo está aí nas estatísticas, está aí na violência contra a mulher, que é muitíssimo maior contra as mulheres negras. Então, eu acho que seria
interessante e sensível, se você conseguir. Não precisa escrever sobre, mas talvez se situar, dizer, olha, aqui, lamentavelmente, não dá para falar do universo inteiro, mas aqui eu vou falar com um recorte mais de uma mulher que tem esse privilégio de ter nascido numa classe socioeconômica assim, assim, assado, e então eu não vou fazer uma leitura interseccional, e sim apenas dessa mulher, tá? Eu acho que sim. seria interessante. Hum, por outro lado, eu também acharia que seria interessante, né? Não sei se para já ou para uma, né, um estudo mais aprofundado, você citou um pouquinho essa problematização da situação da violência contra a mulher no Brasil. Alguns dados, né? Porque é, esse é um tema muito sensível. Esse é um tema realmente muito sensível. O feminicídio é uma coisa que está né? Não precisa nem dar qualificativos aqui, porque eu acho que a gente estaria falando sobre o óbvio, né? A gente sabe muito bem sobre essas questões, mas é bom situar, porque espero que no futuro isso não seja uma realidade, mas quem for ler seu trabalho no futuro, era bom que ele soubesse como é que está a situação hoje da violência contra a mulher, né, em dados realmente do cenário macabro que a gente tem de feminicídio no país. E aí também na página 14, quando você faz, eu gosto muito do jeito que você escreve, porque você situa, a gente vai te acompanhando, você fala, olha, eu já falei disso, agora eu vou falar daquilo e tal, eu gostei. Mas na introdução do capítulo, você fala, no capítulo anterior foi feita uma contextualização sociohistórica, acho que é bom ser modesta e falar uma breve contextualização sociohistórica, porque você só passou tangencialmente, né? Eu acho que esse tema é tão denso e tão complexo que na sua contextualização ela foi um recorte, foi muito bem feito, um recorte, mas é breve, tá? Só qualificar melhor isso. E, assim, outras questões mais que eu sugeriria, quando você coloca discussão, ela veio logo depois de método. Na verdade, faltou só uma palavrinha, coloca resultados e discussão. Uhum. Porque você vem com o método, depois discute? Não, cadê? Cadê a base? Cadê suas informações? Aí um lapso também, que eu sei que você usou e acho muito bacana, conheço bem a perspectiva da epistemologia qualitativa do Fernando González Rey, parabéns, gostei muito, né? Você criou duas, conseguiu discutir a partir dessas, né, das suas zonas de sentido dos indicadores. Foi uma coisa breve, assim, né, mas bem mostrando que você tem domínio sobre isso. Mas teve uma hora que você falou análise dos dados, só no comecinho, tá? E aí eu sei que foi um lapso, porque ele não utiliza essa perspectiva, não fala de dados. Não tem nada dado, é tudo construído, né? Sim. Então, talvez análise de informações, mas, enfim. É como está perfeito, a gente tem que ficar procurando defeito, Juliana. Então, é nesse sentido, tá? Bom, é, e também nesses resultados de discussão, não é que seria um problema, acho que até ficou legal, mas tem muito assim, você volta para o método, você explica como é que é o átomo social, você explica como é tal coisa, e, na verdade, num trabalho, né, mais conservador, a gente discute o método e já apresenta no método. Olha, átomo social consiste nisso, nisso, naquilo, a solilóquio é isso, isso, isso e aquilo. E aí você, na hora que vai discutir seus dados, você traz o que que é. Foi feito o átomo social. Átomo social é isso, isso e aquilo. Enfim, do ponto de vista do endereço, né, do CEP, devia estar lá no seu método. Mas, como a pesquisa qualitativa ela nos dá muita liberdade, a gente não tem metodolatria, né? A gente não bate continência para o método, a gente tem liberdade, e se isso flui melhor, ok. Mas é só entender que pode ser que alguém cisme com isso e diga, isso está no lugar errado, você colocou aqui no lugar errado. Agora, uma questão que eu gostaria de trazer, de problematizar contigo, e aí sim eu sugiro um parágrafo nas suas considerações finais, o que quer que seja. Porque eu achei que talvez você tenha romantizado demasiadamente essa perspectiva sem uma crítica sobre a violência contra a mulher e sobre o tratamento disso. Mas na sua fala aqui no final, você falou assim que você ficou extremamente preocupada em como abordar isso, porque exige muito cuidado. Você usou isso, essa expressão, exige muito cuidado. E eu concordo com você e acho que isso tem que estar estampado no teu trabalho pelo seguinte:
você fala, né, que a terapia ajudaria, o dispositivo, inclusive, que essa é a pergunta que depois eu fazer esse questionamento aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, mas você disse, você fala aquele esquema, inclusive, que você apresentou aqui, das políticas, né, da Política Nacional para o Enfrentamento da Violência contra a Mulher, mas, lamentavelmente, a gente sabe, né, por dados estatísticos, né, que pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade e da Notificação de Violência, né, do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que as taxas de mortalidade por agressão em mulheres que tiveram notificação prévia de violência, elas são mortes anunciadas e elas são muito mais insidiosas, né? Incidem muito mais nas mulheres que denunciaram do que das mulheres que não denunciaram. Uhum. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que não é para a mulher denunciar, mas eu acho que você tem que fazer uma crítica a essa política, que diz, olha, entre com medida porque assim vocês são protegidas. Mentira. É mentira. Eu posso te passar os dados, né? Barufaldi, ela mostra o quanto que as medidas protetivas são ineficazes. Uhum. Então, nós temos que fortalecer essa política. Acho que uma das formas de, né, não é apregoar que a mulher não deve denunciar, mas é fortalecer essa política, porque senão a gente está fingindo que não, olha, você faz terapia e pede medida protetiva, você está salva. Não, Sim. infelizmente não. Então, essa ressalva e essa sua crítica no trabalho a esse tipo de dado, né? Esse é dado estatístico, né? Lamentavelmente, coloca a mulher em situação de maior vulnerabilidade ainda. Ela acha que está protegida ao entrar com medida protetiva. E ela está mais vulnerável ainda, né? Porque tem mais risco dela ser assassinada do que a mulher da população em geral. Isso é um dado lamentável, lamentável. Isso aí mas tem que ser denunciado, porque a gente só vai melhorar essas políticas se, de fato, a gente mostrar o que essas políticas estão fazendo, né? Sem Uhum. desencorajar, obviamente, as mulheres a se protegerem. Então, também é outra coisa. A gente acha que, ao fazer terapia e mexer nisso, empoderar, eu detesto essa palavra, mas fazer a mulher se sentir mais poderosa, né, mais confiante de si e enfrentar esse agressor, e se ele vier com alguma questão, entrar com medida protetiva, que isso é suficiente para que se vença toda uma história do patriarcado, de uma história de subjetivação dentro da masculinidade tóxica, enfim. Então, também é bom você situar isso, enquanto terapeuta, que é preciso ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque às vezes a gente está empurrando ela para a morte. Faz, não, vai lá, enfrenta, faz, porque você tem direito, que ele não pode fazer isso com você. Infelizmente, as coisas, né, não acontecem assim. Às vezes, até mesmo né, fazer ela crescer dentro da relação vai render alguns bons tapas, né? Enfim, então é bom saber colocar para o terapeuta essa sensibilidade em relação a abordar esse tema para que ela não saia achando que, porque ela sabe, ela é poderosa. Porque não é só uma questão, como você mesmo colocou, de saber, ter uma relação de poder, né? E toda uma relação institucionalizada de que é isso mesmo, o homem tem posse sobre a mulher e se ela fugir da linha, ele tem, né? Como é dela, é dele, ele pode fazer o que quiser com ela. Então, é bom assim, eu acho que cabe um parágrafo teu de alerta, né? De como manejar essas situações, que não é só romântico, não é só bacana, olha, tem isso aqui que bacana, vamos então, né, fazer elas se sentirem poderosas para poder enfrentar isso. Não, cuidado para não empurrar elas no fosso, né? E colocá-las de frente com um algoz que é muito mais forte que ela, ou com né? Ou que está armado, né? Enfim. E aí, assim, só uma expressão que você usou, arsenal, arsenal é uma linguagem bélica, né? Eu sugeriria você usar outra palavra, porque eu estou pensando que a gente está querendo desarmar, né, toda a questão da violência, e as palavras têm poder, Sim. só para não
não perpetuar o ciclo da violência, né? Um detalhe, mas que são detalhes que constroem a nossa escrita, né? Uhum. Então, num dos indicadores que você construiu, né, das categorias que você construiu, você fala do átomo social enquanto dispositivo, né? Se eu entendi bem, você está propondo a, a utilização de um método de construção do átomo social enquanto intervenção, é isso? Isso, isso, Tá, enquanto intervenção na psicoterapia, seja tá. individual, seja em grupo. Uhum, tá. É só porque isso não está muito claro. Está claro para quem sabe o que é átomo social, para quem trabalha com isso. Eu entendi que se você ia fazer essa defesa, mas não vi essa defesa sendo explicitada na construção dessa categoria. Talvez porque o átomo pode ser usado só como ferramenta diagnóstica Sim. também, né? Mas você está propondo o uso do átomo social enquanto ferramenta terapêutica, que eu acho muito interessante, que você conseguiu explorar bem. E é Uhum. isso, está de parabéns. Eu teria um tempão aqui para um monte de coisa para te para conversar, para te perguntar também, mas sim, quando que foi feito o tratamento? Você fala que foram 3 anos de tratamento, que foi Uhum. remoto, parece que houve um recorte da pandemia. Você disse que não era o caso de especificar que mês foi, concordo, não precisa dizer o mês que foi, mas eu acho que um recorte temporal, pelo menos de ano, era bom Uhum. porque você mesmo fala da pandemia. O que que é a pandemia na vida das pessoas, né? E o que que foi atendimento antes da pandemia. Então, é importante, até porque esse seu trabalho é, pode ser lido futuramente e as pessoas podem também não saber se situar em que momento aconteceu. Também, por exemplo, na pandemia, a Uhum. violência contra a mulher e a Aumentou. violência intrafamiliar aumentou terrivelmente. Era legal também, né, naquela parte que eu te falei que talvez os dados sobre a problematização da situação da Sim. violência da mulher no Brasil poderia ser colocado. Eu acho que isso é um dado, porque teu trabalho foi feito nesse contexto que eu entendi, durante a pandemia, né? Então era bom situar o leitor em relação a que contexto você está falando, né? Uhum. Porque no melhor dos planetas que a gente pode viver futuramente, pode ser que isso tenha sido coisa do passado. E aí está ali retratado algo que, né? Como é que era. Enfim, vamos sonhar, né? E, e é isso, em linhas gerais. Fiquei curiosa para saber por que que você deu o nome dela de flor, de rosa. Eu sei que todas as políticas de violência usam alecrim, né? Usam, né, o nome de flores, mas teve alguma inspiração especial para, no seu caso? O cravo Teve. brigou com a rosa, Teve porque quando é pela personalidade dela, ela é uma mulher muito bonita e, né, ela chama, assim, a atenção pela beleza dela, e também delicada, forte, né, então os espinhos, e aí me veio rosa e outras flores, pensando nesse átomo social, né, as flores que a cercam. Aham. Essa licença poética podia estar traduzida também lá, que fica bonito. Acho que a gente tem que fazer uma escrita também gostosa. Ia ser legal, porque tem uma inspiração. Gostei muito da sua introdução do seu trabalho, você se situar ali. Foi bem legal. Achei bem. Acho que também, se você falasse brevemente disso, ia ficar bonitinho. Não vi, pode Ai, ser que eu tenha batido os olhos e não enxerguei essa, não, não né, essa coloquei. descrição. Tá. Uhum. E por fim, só um comentário também. é, eu não compreendi muito bem qual era a situação de violência que ela estava vivendo, porque você, de fato, escolheu não focar sobre a violência. Mas alguma coisa escapou, do tipo, não, violência física. Outra coisa que escapou, e eu falei, como assim? Porque na cena ela diz que não quer mais aquele namorado, mas na sua descrição você parece que diz, né? Eu li isso, que ela estava namorando ainda com ele. Está Então, não sei. namorando ainda. É, então, assim, né? Ela ainda está com um sujeito abusivo, ela ainda está sofrendo violência no namoro, né? Enfim, foram questões que vêm, que surgem e falam assim, pô, mas peraí, a terapia está propondo a terapia, mas o que que isso operou em relação à efetiva mudança, né? Mudança não significa necessariamente só ter terminado, mas vai que ela continua num relacionamento, mas ela não tolera mais, ou conseguiu colocar limites, não tem mais relações abusivas, enfim, curiosidades que
me atravessam enquanto eu leio seu trabalho, né? Uhum. Sobre o relacionamento, foi marcado por um episódio de violência no início desse relacionamento, que ela relata que não ocorreu novamente. As violências psicológicas acontecem quando ele a diminui, xingamentos, né? As traições, as mentiras. E ela vive ainda nesse relacionamento, ela ainda não se desligou, mas ela percebe que ela vem se desligando afetivamente. Então, a partir do momento em que ela se vê como uma mulher pertencente a outras relações sociais, ela consegue se desvincular afetivamente dele. Mas o término, né, ele ainda não aconteceu. Eles têm um relacionamento ainda à distância, com menos contato. E essa é a grande luta dela na psicoterapia, conseguir terminar com esse rapaz. Uhum. Ok. Então é isso. Diga. Ai, muito obrigada, Inês. Eu anotei tudo aqui e me chamou muita atenção quando você trouxe o primeiro ponto, que é contextualizar, né? Quem é essa paciente, então a cor, falar mais sobre ela, situar esse recorte, inclusive de raça, faz muito sentido. Também quando você coloca a questão que as medidas protetivas não são eficazes, eu lembrei diretamente do meu trabalho. Eu trabalho em um CRAS, em DF, e a gente atende muitas mulheres, a gente encaminha para o CRES, que é o especializado, né, em situação de violência, mas a gente percebe, de fato, uma dificuldade da política pública. Então, são concedidos ali alguns benefícios, como, por exemplo, de moradia, porque essa mulher está de medida protetiva, precisa sair de casa, mas ainda tem ali uma vulnerabilidade em relação ao agressor, né? Então, isso é muito delicado, de fato, como conseguir aprimorar essas políticas protetivas para que sejam eficazes. Eu vou incluir um parágrafo sobre isso, faz muito sentido. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Inês, maravilhoso. Sua contribuição foi muito boa. Ela dá para a gente uma amplitude, né, Ju? Uhum. A gente olhar para o trabalho, a gente olha para o trabalho de uma forma maior. Foi muito bom, a sua contribuição, e principalmente, imagina, Juliana, ela disse que não teve tempo de ler direito. Pois é. Tanta consideração boa e não teve tempo de ler. Excelentes considerações, mesmo com tão pouquinho tempo. Muito, muito obrigada, tá? Eu queria agradecer a todos. Nesse momento agora a gente vai sair um pouquinho para fazer a avaliação. Aí é um momento que vocês vão poder ficar um pouquinho aí com a Juliana. Eu sugiro que vocês abram a câmera, conversem um pouquinho com ela enquanto a gente faz a avaliação e retorna já já, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Juliana, você não quer abrir uma outra turma aí para botar a gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Espera aí. Já botei, já alguém abriu para mim. Tá bom. Vamos. Parabéns, Ju! Deu certo. Obrigada. Importante seu tema. Isso aí. Obrigada. Parabéns, gostei muito do tema, por isso que eu estou aqui também nessa banca. Eu trabalho num lugar extremamente com pessoas muito necessitadas, é estrutural, a menor per capita do DF, é lá, Uhum. né, familiar. E Uhum. aí lá a gente vê esse histórico de violência e não é só uma questão sexista, né, feminista. Tem a questão, como diz a Inês, cultural, a maioria das pessoas lá é 70% negras, Uhum. né? Se dizem negras, e a história delas é desde criança, é de abuso, e um abuso masculino também, não só o feminino da mãe, mas do pai que não deixa estudar, que manda trabalhar, que apanha quando não faz as tarefas de casa, Uhum. né? Então,
já fica naturalizando uma situação que não é natural, né? Dentro E de é a casa. menina que sabe, o gra- tem violência? Tem, mas é menos, né? Bem menos. A gente faz um grupo lá onde as mulheres e homens participam, mais mulheres que homens, e uma vez a gente tratou dessa questão cultural. O que foi afetou a vida delas culturalmente? Elas foram contar isto aí, né? Essas questões. Então, de que como elas foram podadas, ou você estuda, ou você casa, ou você faz isso. Várias situações onde elas se sentiram mesmo antes, né, de ter um parceiro. E como que isso se perpetua junto com o parceiro, né, com o companheiro. É isso, Se né? Essas perpetua. situações são geracionais, né, Kátia? Pois É é. de dentro de Então, casa. e a percepção, né, de que começa muito com essas questões psicológicas, proibições, é isso e aquilo, não pode usar essa roupa, né? E vai se agravando, né? Cada vez mais, né? Você vai permitindo e vai se agravando. Não que você tenha culpa nisso, né? Não que a pessoa tenha culpa nisso. A gente vê isso, né? A gente vê uma evolução. Mas é muito claro para mim isso, né, que a Inês recortou muito bem, que é diferente, o acesso é diferente, eles não conseguem sair de lá para ir para um CAPS, eles não conseguem porque não tem dinheiro, né? Aí fica tudo para mim. Que Aí eu trabalho passo, importante esse que você faz. Nossa, é fica difícil, né? para mim e para as equipes sucateadas, assim, agente comunitário, eu procuro fazer grupos, eu atendo também, mas atendo pontualmente, de mês em mês, porque não tem como, todo mundo é estrutural, né? Então, é um trabalho que, apesar de eu achar que elas acharem que tem algum efeito, é bom, para mim ainda falta muito, né? Para melhorar dentro da atenção primária, não por culpa Então minha, você mas tá por culpa da você trabalha onde, Kátia? na UBS1 da estrutural. Nossa. Na saúde. Viu? E lá tem uma invasão, uma ocupação, que eu chamo de ocupação, quem não tem onde morar onde tem que ocupar, que é o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Lá nesse local, pertinho do plano piloto, Sim. né? Mas é muito diferente e o seu trabalho me chamou a atenção nesse sentido, né? Porque como eu uso o psicodrama para tudo, eu acho que ouvir você falando pode contribuir com outras questões, né? Você falou aí do ato social, acho interessante. Muito obrigada. Eu vou Obrigada a ler você, com muito Kátia. carinho. Quando estiver pronto, eu vou ler direitinho, tá? Tá Parabéns. certo, obrigada, viu? Estamos de volta. Então, Ju, conversamos. Deixei ninguém falar, não foi? Conversamos entre nós lá um pouquinho. Chegamos à conclusão que você está aprovadíssima. Parabéns. Que bom. Eu anotei também as sugestões, depois a gente senta essa semana para fazer, conversar um pouquinho sobre o que nós iremos fazer de alteração, mas você já está aprovada e fica ainda o convite para que você, primeiro, continue na BP, trabalhando com a gente na BP, não é para formar e ir embora. Segundo, vamos mesmo, eu acho que vale a pena a gente investir nessa organização para a gente pensar na publicação desse trabalho, né? Você vê que Bora. é muita gente, então acho que agora a gente pode começar a pensar na segunda fase, que é a fase da publicação, tá bom? Maravilha. Eu não falei nada, mas eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre como foi para mim, aí eu deixo a banca falar e depois eu falo. Dessa vez eu não falei, mas eu só queria dizer que trabalhar com você para mim também foi muito bom. A gente foi colega de turma, né? É.
E eu que acelerei o processo demais. Acabou que eu virei sua orientadora. Mas trabalhar com você foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, porque desde lá da turma eu já tinha percebido que a gente, primeiro, tinha uma boa sintonia, e segundo, que você tem realmente uma fluidez e uma facilidade para organizar e para pensar, que é gostoso de conviver. Então, muito obrigada pela experiência, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom a gente ficar Ai, junto. obrigada a você, Miriam. Foi muito bom mesmo. Muito, muito bom. Muito grata. Bom te ter como colega, amiga de turma e como orientadora. Só ganhei. Obrigada mesmo. Ótimo. Vamos continuar trabalhando juntas. Bora, por favor. Tchau, Muito gente. obrigada, gente, para quem assistiu. Obrigada, professora Ana, professora Inês. Muito obrigada. Obrigada, boa Prazer, noite. Parabéns, Juju. parabéns. Parabéns, Ju. Parabéns, Juju. Gente, Parabéns. Boa noite. Boa Boa noite. noite. boa noite.